YouTubers, meus amigos, vamos comentar sobre como fazer uma organização, um planejamento financeiro para que você consiga realizar aquela viagem internacional que você sempre desejou, sempre teve como objetivo realizar, usufruir de uma viagem internacional e acha que não é possível conseguir realizar esse sonho, esse desejo. Então vamos dar dicas de viagens. Darei uma dica para você, algumas dicas, e lembre-se, não existe viagem impossível, existe viagem mal planejada. Vou repetir para você, lembre-se sempre desta frase, desta palavra, não existe viagem impossível, existe viagem mal planejada. Então o planejamento para realizar uma viagem internacional é tudo. Se você conseguir organizar, ter uma disciplina, aquela sistemática, de metodologia, de guardar dinheiro, de planejar, olhar os melhores preços, olhar as promoções, comprar com bastante antecedência, fazer aquela reserva financeira, você consegue tranquilamente fazer essa viagem. As primeiras dicas que eu dou a você, você tem que ter em mente quando deseja fazer essa viagem, qual o seu rendimento mensal de salário, quanto você conseguirá guardar para essa viagem. É importante você saber que do seu salário mensal você sempre faz aquela reserva de patrimônio, de poupança, para ter uma reserva de emergência e ter também um patrimônio guardado. Dentro disso aí, você tem que dispor de um valor que você acha que consiga guardar mensalmente para planejar uma viagem, ou então que você possa mensalmente tirar alguma reserva. Digamos que você tire mensalmente R$ 500 para comprar moeda estrangeira. R$ 500, R$ 550 por mês, você compra em torno de $100, cento e poucos dólares, $100, 100 euros, nessa média. Você consegue guardar mensalmente esse valor. Se você tem em mente em 2 anos realizar essa viagem, você consegue tranquilamente ter uma reserva para gastar dinheiro no exterior, ter uma reserva para usufruir desse dinheiro no exterior e ter uma quantidade para comprar aquela passagem aérea e ir de volta e pagar mensalmente de forma parcelada. Dentro desse valor de R$ 500 mensais, você consegue tranquilamente comprar mensalmente uma moeda estrangeira que você vai usufruir, se for para a Europa, euro, se for para a Inglaterra, libra esterlina, porque a Inglaterra, 99% é libra esterlina. Poucos estabelecimentos você vai conseguir usar euro. E se for para os Estados Unidos ou outros países como Egito, como Israel, você pode levar dólar, porque, por exemplo, Israel, a moeda local é o shekel, você troca o dólar lá pelo shekel, que é uma moeda bastante desvalorizada, você consegue andar bem em Israel, pagar suas despesas, ter uma locomoção tranquila. Então, digamos que você guarde mensalmente $100 ou 100 euros. Dentro de 1 ano e meio, 2 anos, você consegue ter uma reserva para fazer uma viagem tranquila. Se você conseguir pagar suas passagens parceladas à parte, por fora dessa reserva mensal de $100, você consegue planejar sua viagem. Então, veja, é fácil, não é difícil você viajar ao exterior. O difícil é você fazer o planejamento, ter a disciplina de guardar aquela reserva mensal e saber que vai precisar daquele dinheiro para um prazo de 2 anos fazer sua viagem. Outra dica importante, nunca diga a ninguém que você compra mensalmente, que você compra de qualquer forma moeda estrangeira, que você tem moeda estrangeira em casa. Nunca fale para ninguém. Mantenha esse segredo, para você ou seu parceiro, sua parceira, com quem esteja com você. E pedir a essa pessoa que não comente com ninguém. É uma questão de segurança. Não é necessário alguém saber que você tem moeda estrangeira em casa guardada. Isso atrai pessoas, alguém que fala para alguém, que chega no ouvido de alguém que não presta, alguém que planeja um assalto. Então é uma dica de segurança. Nunca diga a ninguém. Você compra mensalmente numa casa de câmbio, vai lá, compra suas moedas, guarda em casa, não precisa ninguém ficar sabendo desse detalhe. E aí você planeja a sua viagem. Tire o seu passaporte com antecedência. Se já tiver o passaporte, olhe se não está com prazo de validade próximo. Geralmente, passaporte dentro de 6 meses de vencimento, para vencer aquele passaporte. A maioria dos países já não aceita que você ingresse no país. Quando você emigra, sai do Brasil e chega lá. Quando está no setor de imigrantes, entrando no Brasil, entrando no exterior, no país que você vai, passando pela triagem, se seu passaporte já tiver com esse prazo, geralmente você não consegue entrar, você volta. Observe sempre a data de validade do seu passaporte, certo? De suma importância. O outro passo importante são os hotéis. Você pode ficar em hotéis de nível razoável, um hotel de 3 estrelas, que tenha qualidade, não precisa ser um grande hotel. Você faz uma reserva com antecedência. Para pessoas que têm mente aberta, pessoas que conseguem viajar, que gostam de compartilhar, de estar em volta com pessoas, conversar,
eu aconselho hostel, hostel ou hostels, em inglês, hostel, com S-H-O-S-T-E-L. Em hostel, você consegue ficar em quartos compartilhados com algumas pessoas, tem banheiros compartilhados. São quartos seguros, que tem os armários individuais, com chaves eletrônicas nos grandes hostels, nos melhores hostels. Tem chaves eletrônicas, outros não, você leva seu cadeado, coloca sua bagagem, tranca. E os preços são super acessíveis, você consegue viajar tranquilo, conviver com outras pessoas, pessoas de todo o universo, de todos os locais, de todos os países, de todas as nuances, culturas diferentes, pessoas de idades variadas. É muito interessante para você que não tem esse problema e quer vivenciar, estar com pessoas diferentes de diversos países. Eu aconselho você ficar num hostel. É muito interessante. Mas se você quer ao mesmo tempo privacidade, se você quer privacidade e não consegue conviver com outras pessoas em hotéis, o correto é você buscar um hotel e não um hostel. Então, se você fizer um planejamento, tem vários sites de viagens, eu não vou fazer comercial aqui, mas tem diversos sites que você busca, buscadores que você consegue. E você consegue simplesmente planejar tranquilamente uma viagem internacional. Dentro de um prazo de 1 ano e meio, 2 anos, se você fizer esse planejamento financeiro, como eu expliquei aqui anteriormente no vídeo, você consegue realizar essa viagem tranquilamente. São essas as principais dicas para uma viagem internacional, um planejamento financeiro, um planejamento de viagem que eu coloco a vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like, um forte abraço e ótima viagem.